Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no YouTube, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo, no youtube.com. Lá vocês vão encontrar os programas anteriores. Galera, já estamos no programa de número 207. Aliás, este é o primeiro programa desse ano de 2025. Olha, muita coisa legal lá para vocês acompanharem, para vocês se divertirem, para vocês curtirem. E depois, não esquece de mandar aquele like, né? O like ele é muito importante para o crescimento do canal e do programa. E aproveitem para me seguir no Instagram. Aí na tela para vocês me seguirem. Arroba Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, conforme eu falei, o primeiro programa desse ano de 2025 está muito legal. Eu fiz uma entrevista com a Vivian Lopes, ex-jogadora de basquetebol, seleção brasileira, disputou a Olimpíada de 2004 em Atenas, o Brasil ficou em quarto lugar. E hoje a Vivian, professora de educação física, trabalha como personal trainer e também é técnica de basquetebol. Está na sua terceira temporada no AD Santo André, lá em Santo André, a terra do basquetebol brasileiro feminino. Olha, a entrevista ficou muito legal e eu garanto que vocês vão curtir, hein? Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabella, um prazer enorme essa semana a gente receber a Vivian Lopes, ex-jogadora de basquetebol, seleção brasileira, disputou a Olimpíada de 2004 em Atenas, o Brasil foi quarto colocado. Teve, claro, outras participações brilhantes em seleção brasileira, sempre defendendo as equipes no estado de São Paulo. E a Vivian hoje trabalha como técnica das equipes sub-18 e sub-20 em Santo André, inclusive fazendo um trabalho muito legal na sua terceira temporada como técnica no feminino, e ela já está concorrendo, galera, a melhor técnica do ano. Mas é claro, antes da gente falar sobre isso tudo, sobre a carreira da Vivian, sobre o momento atual da Vivian, sobre o que ela está planejando para o futuro, vamos dar as boas-vindas à nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Vivian! Oi, Bira, tudo bem? Um prazer estar aqui de volta, né? Falando sobre basquete da minha carreira. Legal, legal. Está aqui de volta porque a Vivian já participou em outras oportunidades aqui do programa. A gente está sempre lá junto no Hoop Talk. E o Hoop Talk, hein? Ganhou o prêmio Fomento do Basquetebol de 2024, hein? Você Ó, que viu, né? beleza! É, o Hoop Talk fazendo um trabalho muito legal. E esse ano vamos batalhar para ver o campeonato e o programa Na Cobertura com o Birabelo também, que está inserido aí nesse meio, ganhando prêmios aí da mídia. Mas antes da gente falar do momento atual da Vivian, vamos ver, falar um pouquinho sobre a carreira dela. Como é que você começou no basquetebol? Conta pra gente um pouquinho aí. Ai, ai. Eu comecei assim, porque eu brincava muito na rua, né? E graças a Deus a rua era sem saída, quando a gente ainda podia brincar na rua, né? Podia brincar, é isso aí. É, eu fazia todos os esportes, menos basquete na rua. Aham. Futebol americano, futebol, bolinha de gude, peão, queimada, tacava pedra onde tacava a pedra mais longe, postava corrida, essas coisas, né? Vôlei e tal. E aí, como eu ficava muito tempo na rua, a vizinha lá de casa falava para minha mãe toda hora: Meu, você tem que colocar ela no esporte, tem que colocar ela no esporte. Até que minha mãe tinha uma outra amiga que a filha praticava, jogava basquete no Centro Olímpico. Sim. E aí falou para minha mãe: vai ter teste, né? E aí eu fui fazer o teste no Centro Olímpico. Eu sempre falo isso, eu fui fazer o teste para o basquete, mas eu fui olhando para a quadra de vôlei. Eu queria fazer vôlei, né? Queria estar no Porque vôlei. eu não fazia basquete, né, na rua. Só que como eu iria com a amiga, com a filha da amiga da minha mãe, então eu tinha que conciliar o horário, então não adianta, tinha que ser o mesmo esporte, né? Aham. E foi assim que eu escolhi o basquete, né? E deu certo, né? Pois é,
Pois é, mas aí tu chegou lá, tu chegou a fazer também vôlei lá no Centro Olímpico ou já foi Não, direto pro não. basquete? Não, aí só fiz o basquete mesmo. Foi direto pro basquete. Esse negócio é uma coisa muito engraçada, a questão da meninada sempre falar assim, fazia tudo na rua, brincava disso, disso, daquilo, como você enumerou aí, as várias atividades, mas não tinha basquete. É, Era sempre difícil, né? Eu já tive assim, no bairro que eu morei, no Riachuelo, que era um bairro, é um bairro, né, de subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, a gente tinha sempre basquete na rua, na minha rua, que eu morava na rua ao lado, porque o clube que a gente tinha no bairro, ainda existe esse clube chamado Riachuelo Tênis Clube, o clube que eu comecei a jogar, era um clube, Vivian, só de basquete, é, impressionante. Fazer outra coisa lá dentro a não ser jogar basquete. Inclusive, o Riachuelo é um clube que tem dois títulos no adulto, no Rio de Janeiro, né? Campeonato adulto, tem dois títulos. Já teve vários jogadores de seleção brasileira, né? Na década de 40, 50, 60, mas aí foi acabando, acabando, como a maioria dos clubes, né? E aí também em São Paulo, né? Vários clubes terminaram, deixaram de investir no esporte. Mas esse negócio da brincadeira de rua não ter o basquete realmente é uma coisa que acontece muito, né? E a garotada, quando de repente vai, como você foi, né, para um centro olímpico, para um projeto social, esportivo, cultural, né, chega lá, vê o basquete, começa a jogar e começa a gostar do basquetebol. Mas aí depois você foi para os clubes, seleção, conta um pouquinho da tua fase na seleção e principalmente lá em Atenas, 2004, né, que é onde todos os meninos e meninas querem chegar quando começam a praticar o esporte, né, querem chegar na seleção brasileira, querem chegar numa Olimpíada. é. O primeiro objetivo sempre de um atleta é chegar primeiro numa seleção, né? E Sim. depois o topo mais alto é uma Olimpíada, claro, né? Agora sim, eu comecei então no. Eu, apesar que assim, eu fui pro basquete, mas eu assistia os jogos de basquete, que era a Já fase melhor gostava. que era a fase melhor do basquetebol feminino. Sim. É, e eu sempre vibrava, esses dias eu mandei uma mensagem para a Vânia Hernandes, Aham. falando que quem me tirava da cama, assim, vibrando tal, era a Vânia Hernandes e a Branca. Não era nem tanto a Paula, a Hortência, né? Que foi a melhor fase delas nessa época. Era mais Você se espelhou mais nessas duas. sim, pela garra, pela vontade, pela Sim. vibração. Eu lembro da época da Vânia Hernandes, rolava no chão vibrando, né? Aí, vixe, aquilo ali mexia com a minha adrenalina. Aquilo ali te Então, contagiou, né? Te contagiou. isso. Então, eu Porque você, assistia, mas nunca você tinha sempre foi praticado. conhecida, você sempre foi conhecida pelaquela jogadora, muito boa jogadora tecnicamente, mas principalmente muito boa marcadora e com muita garra, com muita gana. Como é que você fazia com o rosto, mesmo com a boca? Como é que você fazia? Mordia a língua. Isso é coisa É, do meu pai. Meu pai, quando a gente fazia arte, já fazia assim, ó. é, Aí pegou. pegou, né? É isso aí. É, Mas aí foi e- seleção paulista, seleção brasileira, as várias competições. Não, então, mas o que que aconteceu? Eu, no meu, com 14 anos, eu peguei uma seleção paulista e brasileira sub-17. Aham. Só que eu tinha 14, né? Só que o que aconteceu? De 14 para 15, infelizmente, eu tive uma lesão no joelho. Foi quando eu machuquei. E aí cheguei a tratar um período, né? E aí o Zé Paulo, na época, que era meu treinador, falou assim: Ah, Vi, eu vou colocar você na quadra, porque ia ter uma seleção, ia ter a seleção brasileira para outra competição internacional. Aí ele falou assim: vou pôr você na quadra para falar que você tá boa, né? Para você poder ir. Aham. Aí eu voltei, mas no primeiro lance ainda com a Lígia. Lembra da Ligião? Ligião Lembro, né? Orives? Nossa, bateu de frente com ela? Não, então, quando eu vi que ia dar de cara com ela, eu fiz uma finta, assim, dois tempos no ar, mas ali, filho, eu já senti o joelho no ar. Aí, infelizmente, começou a minha luta como atleta com lesão, né? Então, eu fiquei mais um ano parada, porque meu pai também falou que eu só ia poder operar depois que eu terminasse as provas. Aí eu machuquei que em abril, fui operar dia 20 de novembro. Não esqueço, porque minhas provas Nossa. terminou no dia 19 e aí eu operei no dia 20. Então, só aí eu já tinha perdido um ano.
E antes disso, na época, o Lacta Santo André já havia me chamado. E aí eu acabei não indo. Aham. E mesmo assim, machucada, elas me chamaram de novo para ir. E aí foi quando meu pai conversou. Aí meu pai pagou a minha cirurgia, né? E a recuperação eu fiz toda em Santo André, com o apoio deles lá. E aí, depois de 2 anos, eu voltei a jogar, estava bem nos treinos, machuquei de novo. Nossa Senhora. Aí eu lembro como se fosse hoje, né? Por isso essa minha afinidade toda, a Cariúza também. Eu lembro que eu torci o joelho de um lado e ela correu para o outro, começou a chorar. Porque ela sabia, né? Porque ela já teve problemas no joelho, tanto que ela tem, né? Tanto que ela agora vai fazer até uma prótese no joelho, né? Então ela entendia muito bem a minha situação. Aí, Aham. infelizmente, fui, tratei, aí, resumidamente, machuquei de novo, machuquei de novo, machuquei de novo, machuquei de novo. Aí eu fiz uma, É. duas, três, quatro, 5 cirurgias seguidas. Aí eu voltei, fiquei 1 ano e meio, fui campeã paulista tanto do adulto como do juvenil, né? Graças a Deus joguei bem também. Fiquei ali entre as melhores para até ganhar o prêmio de melhor atleta do ano. Aí, com 22 anos, eu já ganhei de revelação do adulto, foi o primeiro ano de adulto, ganhei de revelação. Eu machuquei de novo o joelho. Aí eu fiz minha sexta cirurgia. Aí foi quando eu pensei em parar, liguei pro meu pai, falei, aí comecei, chorei, falei, não aguento mais, vou parar. Aí ele, ele é ogrão, né? Metido a machão, né? Mas eu vi que ele estava chorando do outro lado também, né? Aí no outro dia a Laís conversou comigo e falou assim: filha, mais uma, ué, faça, né? Mais uma, não tem problema, você vai se recuperar, você se recuperou bem das outras tal. Aí eu liguei pro meu pai no dia seguinte e falei: pai, não, vou continuar. Vou fazer mais uma e vou continuar. Ele E deve ter aí, vibrado, né? hã? Ele Não deve entendi. ter vibrado com isso, com essa É, decisão sua. aí eu peguei e falei assim: então eu vou voltar. E nisso eu sempre tive o apoio delas e principalmente da Arilza, que a Arilza nunca teve uma palavra de negativa para mim em relação a isso. Ela sempre me apoiou, falou: "Não, filha, vamos, você vai dar certo, faz a fisioterapia certinho, tal". Enquanto muitos eu ouvi falar: mais uma, menos uma, vai fazer o quê?", sabe? Então, Aham. eu acho que é uma coisa que o atleta sofre já por ter lesionado, porque você acaba não se sentindo excluída do time. Mas isso não é culpa de ninguém, é seu mesmo, porque você não está na quadra, você está numa maca tratando ou num centro cirúrgico operando, você não se sente mais parte da equipe, acha, não sabe como que vai voltar. Então é muito complicado essa recuperação. Eu vejo pelas minhas atletas agora, quando elas. Tem duas que operaram, né? E, nossa, dá um aperto no coração, porque eu sei tudo que elas estão É, pensando, você já imaginando. passou por tudo isso, né? E às vezes nem sempre todos e todas voltam a jogar, né? É verdade. Mas eu, graças a Deus, eu tive bons fisioterapeutas, um bom médico que foi o doutor Júlio César Nardelli, que é o médico da seleção de vôlei, né? Tanto que é ele que vai operar a Arilza também, né? O joelho Opa. dela, vai colocar a prótese dela. O Marcão, fisioterapeuta, que agora ele é do SESI, do vôlei, junto com vários outros, a Ana Físio, que trabalhavam junto com ele, eu não posso reclamar. Tratava das 8 da manhã às 10 da noite. Aí eu voltei, comecei a me fortalecer, que é o que eu falo para minhas atletas agora. A É gente o grande segredo, né? É o grande busca, segredo. busca esse trabalho com elas de fortalecer o tripé, que é corpo, mente e espírito, que a partir do momento que eu comecei a me fortalecer espiritualmente, né, eu evolui bastante.
Foi quando eu fiquei esse período de 7, 8 anos sem me machucar, sem ter uma lesão, no caso, grave. Foi quando eu peguei Aham. seleção, a seleção brasileira, comecei a ir de todos os anos, ganhando título sul-americano, pan-americano, ganhando pan, não, pan nós ficamos em terceiro. Passaram a mão na gente naquele pan, né? Que a gente ganhou nos Estados Unidos de tirar aquele um ponto, aquela. É, eu lembro, eu comentei esse É, jogo. então. E eu tinha feito a bola de três que empatou, hein? Eu comentei esse jogo. Então, Aquilo ali infelizmente, foi na mão grande mesmo, hein? foi na mão grande e o time que ganha, que foi Cuba, a gente ganhou de 20 pontos delas. É isso aí. Então foi assim, foi doído. Mas enfim, aí ganhamos pré-olímpico, Copa América, né? Aí eu cheguei no topo mais alto, que foi a Olimpíada, mesmo tendo as 6 cirurgias no joelho, ter passado o que eu passei como atleta, né? Eu, graças a Deus, consegui chegar e é o que eu falo. E aí ninguém, isso daí não tem, ninguém consegue tirar. Aí eu falo com orgulho, sou atleta olímpica, É né? isso aí. E é um grande exemplo para tuas meninas, né? Hoje você contar toda essa história, né? Elas que com certeza vão ver o programa, mas você já deve ter contado várias e várias vezes, né? É a Sim. superação, né? Para poder estar bem, para poder voltar, para poder jogar e fazer aquilo que você gosta. Só para a gente passar por um outro assunto, passar para o momento atual, a gente poder saber um pouquinho de você, o que que você está fazendo no momento atual. É, qual é o peso, qual é a importância você falou várias vezes o nome dela, né? Dessa pessoa na tua vida, Arilza. Então, ela é uma pessoa que eu amo muito, né? E sempre falei para todo mundo e nunca liguei para os boatos, né? Que ela era minha mãe de coração e que a minha mãe até ficava com ciúmes. É, Passou uma entrevista na Globo, no Jornal Nacional, saiu, né? sim. E aí eu falando dela, né? Que ela era minha mãe do coração, tal, tudo que ela tinha feito por mim. E aí fizeram uma matéria para o Esporte Espetacular, para o Globo Esporte, aliás, Aham. e entrevistou minha mãe e a Arilza, né? E aí a minha mãe disse, mas a mãe dela sou eu. Tadinha. E a Arilza, ainda falou, ó, tua mãe ficou com ciúmes, hein? É. Né? Se, se Então, você, se você perguntasse a ela, não, não, não tô, não. Não estava assim. Mas é normal, normal isso aí. mas ela sempre foi muito grata, a Arilza, também por tudo que ela fez. Com Apesar que minha mãe certeza. sempre foi muito presente, né, na minha vida, nos Aham. jogos, ia me ver, ficou comigo também quando eu operei. Minha família, aliás, toda. Até o Barbosa brincava e falava: Caramba, vocês estão aqui de novo, porque minhas sobrinhas faltavam até na escola para poder me levar no aeroporto, para me buscar. Então, minha Aham. família estava sempre junto, Legal. né, nos jogos. Isso é E fundamental. então, e a Arilza, é, ela é minha madrinha agora, né? Porque com, infelizmente, com o falecimento da Laís, eu passei nos 15 dias finais da vida da Laís, eu estava presente, né? Comecei a visitar ela todo dia no hospital, né? E conversando com a Arilza, a minha madrinha que ia ser de Crisma, infelizmente faleceu. E a Arilza virou e falou assim: Você já se crismou? Aí eu falei assim: Não, ainda tô para me crismar. Aí ela falou assim: Então agora eu posso ser sua madrinha. Opa. Aí eu cheguei em casa, já falei para minha mãe: Mãe, vê na igreja crisma para adulto, porque a Arilza vai ser minha madrinha, então eu já vou fazer. Aí minha mãe foi, viu tudo, eu fiz a crisma e ela me batizou. É Acho isso aí. que logo depois, infelizmente, que a Laís faleceu, a Arilza me crismou. E aí veio a pandemia, né? Veio toda aquela situação. Que lembra que vocês falavam lá no Hoop Talk, ficava, não, você tem que ser técnica e tal. E eu falava, o quê? Você tá louco, que não sei o quê, vocês estão malucos. Pois é. E Ah, hoje ele é o quê? O que que ela é hoje, galera? Ela vai falar sobre isso agora, né?
A partir de agora que a gente vai querer saber como é que é a vida, como é que é a rotina da Vivian Lopes hoje. Acabou de jogar, não é mais, enfim, não sei se joga ainda Master, né? Mas enfim, Jogo nada. nada, né? Como é O que é a joelho aí vida que tá, eu me poupo por causa do joelho também, porque eu por causa ganhei do uns joelho? quilinhos, né? É isso aí, senão o joelho vai para o espaço. Mas e aí? Técnica de basquetebol, fazendo um bom trabalho, que eu estou sabendo que está fazendo um trabalho excelente, né? Trabalho de excelência aí no Santo André, AD Santo André. Fala um pouquinho desse teu momento. Tá gostando? Então, Naquela o época você falava bichinho que não. pegou. É, Você mesmo falou, tá louco, para com isso, Bira, para com isso, Vandinho. Acho que era o Júlio também que ficava o falando Júlio contigo. também. Então, o bichinho pegou, né? Aí comecei a pegar gosto, que às vezes até a Arisa fala: Ô filha, pelo amor de Deus, você vai dar treino hoje? Dá folga para as meninas. Aí eu falei: vou nada, filha. Aí desde quando que a Laís dava folga para nós? Né? Isso aí. Eu lembro que a Laís, ainda comigo, quando a gente ia para a seleção, ela dava folga para Leila de uma semana, mas para mim não. Ela não, a Vívia precisa treinar, porque senão a Vívia ela perde muito rápido a condição física, né? Eu ficava doida nela, mas enfim. E aí eu passei agora, assim, tô gostando, a me dedicar mais, pego conselhos bastante com o Júlio, e principalmente com o Vandinho, né? Fora que eu tenho a Arilza do meu lado ali, né? Diariamente. Com toda essa E experiência do teu lado, né? então, Tem que aproveitar, sugar ao máximo. e às vezes ela briga, que nem ela brigava com a Laís, ela briga comigo, porque às vezes eu Aham. fico muito focada que nem a Laís fazia, né, da parte de ataque. Então eu paro toda hora, que não sei o que, ela, você tem que dar, você tem que fazer, dar defesa para essas meninas, que não sei o que. Aí eu, calma, filha, eu tenho que ensinar, mostrar para elas, que às vezes a gente fala que a gente dá até tudo mastigado, né? E eu falei, a Laís fazia isso com a gente também, mesmo no adulto. Ela Ô, mostrava, Vivian, ó. Vivian, só para a galera estar assistindo e aqueles que não acompanharam muito de perto, né? Você toda hora fala Laís, Laís, Laís. Rapidamente, fala um pouquinho sobre Laís e Arilza, nessa dupla famosa do basquetebol brasileiro feminino de Santo André. Fala um pouquinho, Laís Helena, Arilza Coraça, né? Fala um É, pouquinho rapidinho. eu acho assim, elas que nem a Foram Arilza quantos agora, anos em Santo André, aquela, como 53 técnica? anos. Nossa Senhora, Então, elas, não adianta, é o símbolo do basquetebol feminino de Santo André. com certeza. Santo André está na história por causa das duas, e não foi fácil. Eu fiquei 15 anos seguidos em Santo André, passamos por muitas dificuldades, é, onde na hora que a gente também assim mais precisou, que a gente perdeu um dos patrocínios, perdemos aliás o patrocínio Master, e aí todo mundo saiu, as estrelas saíram. E ficou, lembro que ficou só eu, a Gigi, a Xuca, a Simone Lima, isso. E as outras meninas mais novas. E a Ainda gente ficou um ficou, baita time, né? Ainda ficou um bom time, né? sim, e ficamos sem receber durante alguns meses, né? Olha só. Para poder manter a equipe. E a Laís e a Arilza ali sempre, do que a gente precisasse, vai, para tomar um café, para almoçar, elas Uhum. estavam ali, presente, né? Tratando a gente como filhas mesmo, e a gente abraçou junto com elas, confiamos nelas. Eu lembro que a Janete, elas ganharam a medalha de prata na Olimpíada, que até a Janete chorou, porque o patrocinador tinha falado que se conseguisse uma medalha, a Pout ia entrar, né? Foi quando a Pout entrou. Aham. E Santo André, elas não tinham vergonha de nada, catava latinha, jornal para vender, para ajudar o time. E sempre colocou dinheiro do bolso. Tanto que você vai nos ginásios, que ela principalmente a Arilza, agora que infelizmente a Laís não está mais entre nós aqui, né? Mas está lá do ladinho do pai, olhando por nós, né? Então, e várias vezes atletas que de repente não conseguiram chegar, porque não são todas que conseguem se tornar, continuar, né, no alto rendimento. Aham. Agradece a Arilza, fala
que ela não sabe a diferença que ela fez na vida dela, e isso e aquilo outro. E não é uma, duas, são várias ex-atletas, né? Que nem no nosso título que a gente ganhou do Sub-20, tinham várias atletas lá torcendo pra gente. A Leila foi uma delas, né? Opa, que legal. A Kelinha, que agora até ajuda com esse patrocínio que a gente tem da Maju, é a empresa dela, e Uhum. a Kelinha jogou comigo. Lembra da Kelinha que gostava de roubar bola pra caramba também? Né? Mostra aí o patrocínio. Tá na camisa já, o Aqui, ó, Maju? ó, Maju, da Maju, ó. Opa, agora sim. Levanta um pouquinho Entendeu? só para a gente ver mais uma vez o patrocínio. Ó, Mais um pouquinho, mais um pouquinho. foi? Não, pera que embaçou um pouquinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí. Maju, esse é daquelinha? É, da empresa da Opa, Kelinha. que O marido bacana. dela tá empolgado. É, ele deu até uma premiação para as meninas por ter ganhado o título do Sub-20, né? Falou Que assim, não, legal. vocês merecem. Tá vendo a euforia das meninas, né? Então, são Uhum, pessoas do bem, que querem fazer o bem, né? Que veio somar, vai vir somar junto com a com Arilza, que certeza. é a cabeça, realmente, é a coordenadora-chefe da equipe de Santo André. Espero que agora continue, né? Com o novo secretário, né? Vai Que, continuar. Eu falo sempre que o basquetebol masculino tem uma referência no Brasil, é Franca. sim, Franca está disputando basquete em todas as competições, né? Seja elas no Brasil, competições internacionais, quando consegue se classificar, enfim. Mas, se eu não me engano, mais de 60 anos sem parar. E a referência no basquetebol feminino no Brasil se chama Santo André. É difícil é, você falar em feminino, basquete feminino, sem lembrar de Santo André e vice-versa. é É verdade. realmente um trabalho muito bacana. Tanto que a Nilza fez eu me apaixonar por Santo André, né? É isso aí. E Santo André é a minha cidade de coração, não foi a que eu nasci, mas é a cidade de coração, né? O povo andreense acolheu muito bem o nosso time. Na minha época, então, nem se fala, que aqueles ginásios ficavam lotados, assim, era maravilhoso, aliás, né? Por isso que é um prazer estar em Santo André. Acredito que agora com a nova gestão que vai entrar em janeiro, a gente possa dar continuidade e evoluir cada vez mais. O bom é que esse novo secretário, ele é do esporte, né? Ele Isso é conta professor de bastante. educação física, É. né? E ele entende Qual é o muito. nome dele? Eles chamam ele de Minhoca. É Minhoca. Jobert, alguma coisa assim. Sei o que é Minhoca. É como chama sempre de Minhoca, dificilmente você lembra o nome da pessoa, né? É É que nem isso a aí, não Xuca. tem. É que nem a Não tem Xuca. jeito. É A isso aí. Xuca uma vez tocou o telefone em casa. Por favor, gostaria de falar com a Patrícia? Eu falei, que Patrícia? Aqui não tem nenhuma Patrícia. É Aí verdade, é depois eu isso falei, aí. gente, ligaram aqui perguntando a Patrícia. Aí a Xuca, sou eu! Aí eu, cara, você é Muito prazer, Patrícia? muito prazer. É, Ô, Vivian, como é que tá o teu trabalho aí com as meninas? Como é que tá? Já falou que tá gostando muito de trabalhar. No começo você falou, não quero, não quero, mas foi você gostando, está estudando, eu estou sabendo que está sim, estudando, está se atualizando, tem uma pessoa ao lado que vai te dar todo o suporte com toda certeza. Não tenha vergonha de procurar outras pessoas para saber isso, sim, aquilo e tal, como você tem sim. feito. Como é que está o trabalho aí com as meninas? Como é que está o trabalho para essa temporada que vai se iniciar agora, ano de 2025? Então, foi um trabalho assim, principalmente o do 20 foi difícil, né? Porque a gente montou essa equipe no, em fevereiro. A gente só tinha duas atletas que falaram que ficaria, que era a Marcela e a Giovana. Aí a Arisa falou assim: então eu vou brigar para ter o sub-20. E Uhum. graças a Deus, ela mostrou mais uma vez que ela entende de basquete feminino, né? Se alguém tinha dúvida, agora não tem mais, né? Então, aí ela lutou para montar o sub-18 e o sub-20. E a gente procurou. Aí a gente fez uma seletiva em fevereiro e catamos algumas atletas que vieram para somar com a equipe e que, graças a Deus,
nos consagramos campeãs do primeiro semestre da Copa Centenária e no segundo semestre do Campeonato Paulista. Aí agora para 2025, a ideia, qual é a ideia de 2025? Fortalecer mais esse grupo, ao mesmo Sim, tempo a ficar intenção pensar no é essa. adulto, né? Essas Então, meninas possam ir para o adulto depois. isso. A intenção é essa, mas acredito que deva ter uma reunião agora na primeira semana, depois que o Minhoca assumir, né? Ah, Porque sempre quando tem essas transições demora um pouco, é, né? esse começo é meio Então, complicado. é. Mas o objetivo de Santo André, da Arilza, agora do Fernando também dando um aporte para as equipes de base, para ajudar também, é ter todas as categorias, né? E falar em categorias, na basezinha, você vai lá, dá uma olhada, dá um apoio, gosta de ver os treinos, gosta de saber, conversa com os técnicos, com as técnicas, enfim, você também gosta de estar junto com o pessoal bem lá da iniciaçãozinha, sub-11, sub-12, sub-13, enfim. Então, agora que eu tive mais tempo, acompanhei, né, alguns jogos das categorias de base. Eu falo mais até com o Fabrício, que entrou agora, né? Sim. E, ele é técnico do sub-12, né? Aham. E ele está chegando agora para somar junto com a gente para poder fazer um trabalho agora para 2025 melhor do que foi feito agora em 2024, né? E como é que você sente uma boa receptividade do pessoal querer trabalhar em grupo? Porque às vezes em muitos locais cada um faz o seu trabalho, né? O que eu considero um tremendo erro, né? Porque os meninos, as meninas que hoje estão com ele, amanhã vão estar contigo. Então, é É, começar a trabalhar junto de acordo com a mesmos conceitos, mesma filosofia, enfim. O que você acha disso? é. A Ariusa tenta, né, fazer isso com todos os técnicos, né? Agora, como eu não assisto muito os treinos das outras categorias, eu não posso falar se realmente eles seguem a risca o que a Ariusa fala, né? Sim. Mas as jogadoras que se destacam assim, que eu vejo dos jogos, alguma coisa eu já puxo pro 18 até. Tanto que esse ano eu peguei três do 15, duas do 15 e duas do 14 para treinar comigo no 18, né? Legal. Que assim Bacana. aí eu falo, tá vendo? Não é aquela molezinha, não. Que elas jogam na categoria delas, começam a jogar com as meninas mais velhas, toma a bola assim que nem tomasse doce de criança. Aí elas, nossa, é mesmo mais rápido, né? Não sei o quê, eu dou risada. Ah, Falei, mas é mas muito bom também, porque quando elas voltam a atuar pela categoria delas, elas sentem uma sim. Aí eu vou facilidade falar assim, vocês tremenda. não vão nem, as meninas vão relar em vocês, vocês não vão nem sentir, vão falar, o que que é isso? Eu não tô sentindo nada, É isso aí. né? Ô, Vivian, só para a gente fechar, o que que você está pensando do futuro? Pensas em, de repente, estar no adulto ou a base está muito legal para você no momento? Você quer ficar mais, trabalhar mais na base? Porque eu acho que o trabalho da base é um trabalho muito importante, é um trabalho onde a gente deveria ter os melhores técnicos atuando. Infelizmente, no Brasil, a gente não vê isso, né? A gente vê muitos meninos e meninas técnicos e técnicas, né? Muito jovens ainda, né? Sem muita experiência trabalhando na base, enfim, quando a gente deveria ter, como vocês têm aí no Santo André, você é uma técnica nova, com 3 anos, de 3 temporadas, né? É Sim, pouca experiência ainda nesse comando técnico, mas você tem ao seu lado uma pessoa que te dá um suporte muito legal, em que você acredita que é a Arilza. Então, o que que sim. você está pensando para o futuro? Então, eu deixo a vida me levar, né? Eu não É mesmo? me. Porque as duas coisas que eu falei que eu não ia ser, eu sou. Essa é a Vivian, galera. Essa é a Vivian. Porque as duas coisas que eu falei que eu não ia ser, eu sou. Que é É. personal e técnica. Então, É isso aí. meu O filho, eu não personal eu posso não falar. sabia, eu não participei disso, mas como técnico eu posso dizer, Então, realmente é isso. então, de repente eu falo assim, não vou ser técnica do adulto. E amanhã eu sou, entendeu? Então, Amanhã você está lá. então eu deixo a vida me levar, seja o que Deus quiser.
Eu sei que eu estou cercada de pessoas boas, de amigos, né? Então eu sei que o que eu precisar, eu sei que eu posso contar com você, com o Com Vandinho, certeza, com com o certeza. Túlio, com o próprio Barbosa. Eu tenho a bagagem, né, de ter esses técnicos que foram referência do basquetebol feminino, como o Barbosa, como, né, a Arilza Laís, o Borracha, o Ferreto. Então, Que eu massa, que tenho, massa. então eu tenho uma bagagem boa ali aí de estilos de treinadores, né? Com E que certeza. a gente leva um pouco de cada um agora como treinadora, né? É isso aí. Beleza, Vivian, olha, muito obrigado, tá? Hoje a gente está fazendo, galera, o programa de número um, né? O número um do ano de 2025, porque é o programa Na Cobertura com Birabelo de número 207, amiga. São 207 programas e já fazendo o primeiro programa desse ano de 2025. Então, olha, muita saúde para você, muita paz, muito trabalho, muito basquete, que você seja muito feliz, que você corra atrás dos objetivos que você traçou. E pode contar sim com a gente aqui, comigo, com o Vando, com outros colegas que você citou, com o programa Na Cobertura com Birabelo para divulgar sempre o seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez e parabéns por ser eleita, eu acredito que vai, né? Vai ser eleita técnica do ano na categoria sub-20. Parabéns, viu, Lívia? Eu que agradeço, Bira, pela oportunidade, pelo apoio, né, pelo incentivo. Vocês sabem que vocês fazem parte desses títulos que eu tive, dessas conquistas que eu estou tendo, né, junto com a Arilza. Espero que eu possa acrescentar muito mais coisas para o basquetebol, não só na quadra, mas como valores, né, fora. Então, eu que agradeço pela oportunidade e estou aqui à disposição sempre que precisar. Adeus, fique com Deus, hein? Beijo, tchau. Olá pessoal, Vandinho, Bira, passando aqui mais uma vez para manifestar a minha gratidão por tudo que vocês fazem pelo basquete feminino. E agora, falando da Vivian Lopes, vocês sabem que vocês foram os maiores incentivadores para que ela começasse essa carreira. E falar da Vivian é muito fácil, né? Uma das pessoas mais generosas e que por tudo na vida ela manifesta a gratidão. Foi uma das melhores atletas que passaram por Santo André e que foi formada lá e assim é incrível toda a generosidade e a preocupação que ela tem com o ser humano. Então ela trabalha com as meninas não só pensando em ensinar o basquetebol, mas também em formá-las integralmente para a vida. Obrigada, Vivian, por fazer parte da história do basquete feminino de Santo André. Beijo no coração de todos vocês. Fala, meu grande amigo Bira, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui da Vivian Lopes, né? Da nossa querida Vivian Lopes, que a gente já sabia do potencial dela como técnica, né? Das qualidades que ela tem, né? E na época estava indecisa se ia ou não para ser técnica, e a gente deu um empurrãozinho e agora está aí o resultado, né? Uma grande técnica, nova geração, sangue novo, sabe muito, né? Tá tendo resultados importantes e o basquete feminino só agradece, né? Então, Vivian, parabéns, parabéns mesmo, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, continue estudando, continue correndo atrás, que você vai ser uma grande técnica, com certeza vai chegar bem alto aí, tá bom? Um beijão, 2025 seja tudo de bom para você e o seu time, tá? Um beijão, tchau, tchau. O programa Na Cobertura com Birabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com a Vivian Lopes. E é claro,
Nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.